sem compromisso nós não vamos viver o que Deus tem para nós. Deus não faz nada sem compromisso. Olha, vem cá, vou te abençoar sem compromisso. Não, não existe isso. Não dá para você fazer com Deus igual você faz com alguém que vai lá fazer um orçamento. Olha, vem cá, faz um orçamento assim, sem compromisso, só para mim ver como é que vai ficar. Não, você não vai ver nada de Deus sem assumir com Ele um verdadeiro quê? Compromisso. Talvez você veja de longe, talvez você veja na vida de outras pessoas, talvez você veja uma coisa ou outra, mas o principal você não vai ver, que é a vida eterna, que é a salvação, e só vem com comprometimento sério com Deus. Diga glória a Deus. Vamos lá então, Lucas capítulo 9, versículo 62. Lucas 9, 62. Quem achou, diga amém. Vamos ler? E diz assim a palavra de Deus, o próprio Jesus falando. E Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão do arado e faz o que, igreja? E olha para trás, é apto para o que? O reino de Deus. Então Jesus está falando sobre isso. Aqui Jesus está dizendo, olha, ninguém que lança a mão do arado, ou seja, aquele que pegou o arado, que assumiu um compromisso para poder arar a terra, para poder preparar, para que a semente fosse plantada. E qualquer pessoa, aqui está falando em geral, ninguém que lança a mão do arado e olha para onde? Olha para trás. Ou seja, abandona o seu compromisso, desiste da sua decisão, abandona o seu propósito. Ninguém, pode ser quem for, está apto, que faça isso, está apto para o reino de Deus. Por quê, pastor? Porque o reino de Deus exige compromisso. Estou dizendo a você, não tem como eu estar apto, estar preparado para o reino de Deus sem um compromisso verdadeiro com o Senhor. Hoje as coisas estão assim, né? As pessoas querem tudo sem compromisso. E qual que é o problema de você ter alguma coisa sem compromisso? Tudo que é sem compromisso é descartável. Tudo que é sem compromisso é passageiro. Olha para você ver como é que está a sociedade hoje, né? O povo aí fora. As pessoas elas querem ter um relacionamento, mas sem o quê? Compromisso. Fico com você hoje, você fica comigo, amanhã eu nem te conheço mais. É assim ou não é? É desse jeito ou não é? Esses dias me perguntaram, um jovem, pastor, é pecado ficar? Eu falei, mas o que você define? O que é ficar? Me dá uma definição. Não, a gente fica hoje, dá uns beijos, uns abraços, e amanhã acabou. Eu falei, sim, pode ficar. Quando Jesus voltar, você também fica. Mas você vê que parece uma coisa normal, parece que quando você fala isso, é de outro planeta, né? Porque hoje é comum. Não, compromisso para quê? Não, a gente fica com um aqui, a gente fica com o outro ali, e por aí vai, trabalho sem compromisso, vida com Deus sem compromisso, e é tudo que o diabo quer, tudo que Satanás gosta. O diabo gosta de um cristão sem compromisso. É aquela pessoa que ainda não se comprometeu, é aquela pessoa que ainda não pegou mesmo o arado, é aquela pessoa que ainda não tomou essa decisão. Irmão, não tem como. Você pode ir até um limite, chega um momento que se você quiser viver mesmo o que Deus tem para você, você tem que assumir um compromisso verdadeiro com Deus. Diga glória a Deus. Não dá, você precisa se comprometer. E tem algumas vantagens do compromisso, eu vou ser bem direto, porque a gente vai falar durante o mês todo, aí vou ter bastante tempo para falar. Hoje eu quero ser bem direto. O que acontece com o compromisso? Por exemplo, compromisso ele significa o seguinte, a palavra compromisso significa um acerto, né, um concerto, um pacto feito entre duas partes para a realização de algo. E eu estou dando um exemplo desde manhã, que o melhor exemplo que eu poderia dar de compromisso é o casamento. A Bíblia mesmo, ela representa muito o compromisso do cristão com Jesus, como se fosse do noivo com quem? Com a noiva. Com a igreja e Jesus sendo como a noiva e o noivo. Duas pessoas comprometidas, duas pessoas compromissadas. E é assim. O que acontece com o compromisso? O dia que eu assumi o compromisso com a minha esposa, ela assumiu o compromisso comigo, eu sempre já expliquei isso aqui outras vezes. O que era só dela, presta atenção, o que era só dela antes dela ter comigo um compromisso.
No momento que nós assumimos um compromisso, que ela assumiu um compromisso comigo, o que era só dela, passou a ser dela e também passou a ser meu. Por causa do quê? Do compromisso. E ao contrário também. O que era só meu, quando eu assumi um compromisso com ela, passou também a ser meu e a ser dela. Com Jesus não é diferente. Quando uma pessoa realmente assume um compromisso com Jesus, um compromisso verdadeiro, o que era só dela, a vida dela, o coração dela, passa a ser de quem? De Jesus também. E aí que muita gente trava. É nessa parte que muita gente tem um medo, que muita gente se deixa enganar, que muita gente não dá o segundo passo de assumir o compromisso com Jesus. Porque ela tem medo de entregar para Jesus o que é dela. De entregar para Jesus a sua vida. De entregar para Jesus os seus planos. Ah, mas Jesus vai querer mudar os meus planos. Jesus vai querer fazer diferente. Eu gosto desse jeito, eu gosto de ser assim. Mas se você quiser um compromisso com Jesus, sua vida não pode mais ser só sua. Um homem que teve um compromisso tremendo com Jesus. Ele chegou a comprometer a própria vida dele. O apóstolo Paulo. Ele tinha um compromisso tão grande com Jesus, que ele chegou a dizer o seguinte: agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ele já não vivia mais a vida dele. Porque ele tinha entregado ela para quem? Para Jesus. Pertencia a ele. Só que a boa notícia para você é que quando você assume um compromisso com Jesus, o que era seu passa a ser também dele. Tudo. Sua vida, sua casa, sua família, os seus bens. Você tem que ter essa consciência. E eu te garanto que é a melhor decisão que você pode fazer. Jesus não quer tirar nada de você. Amém? E outra coisa, quem ganha é você. Porque eu falei o seguinte: quando o marido assume um compromisso com a esposa, o que era dela passa a ser dele também, mas o que é dele também passa a ser dela. Eu já não tenho mais cartão de crédito. Agora é só dela. Eu já não mando mais. Quem é marido aí sabe o que eu estou falando, né? É assim, você não manda mais. Quem manda é ela. É assim ou não é? Uma brincadeira à parte, com Jesus também funciona assim. Olha a vantagem. Se o que era seu passa a ser de Jesus, o que é de Jesus também passa a ser seu. Diga glória a Deus. E quem sai ganhando com isso é você, eu te garanto. Eu vou falar coisas que você recebe por realmente assumir um compromisso com Deus, sem merecer. Não é merecimento, que merecer ninguém merece. Na verdade, vem da decisão de você entregar a tua vida a Ele, de assumir um compromisso com Jesus. Por exemplo, Jesus tem paz? Sim ou não? Jesus tem paz ou não tem? Tem. E eu digo para você, quando você assume um compromisso com Deus, você também tem. Quem tem compromisso com Deus também recebe a paz que é dele, passa a ser sua. No dia que você decide assumir um compromisso com Deus, você também recebe a paz. Jesus tem alegria, sim ou não? Quem tem compromisso com Deus também tem. Pode reparar, uma pessoa que tem um compromisso, que anda com Deus, essa pessoa ela tem sempre o quê? Alegria. Ela pode estar passando por luta, ela pode estar passando por dificuldade, mas nada tira dela o quê? Alegria. Isso eu estou falando de pessoas que têm compromisso com Deus. Quando a pessoa assume um compromisso com Deus, eu pergunto: Deus, o Senhor Jesus, Ele tem abundância, prosperidade, sim ou não? Quem tem compromisso com Deus também vai ter abundância, provisão. A Bíblia diz que Ele é dono do ouro e da prata. Então pronto, você também passa a ter direito do ouro e da prata, o quanto você precisar. Não se preocupe em ser rico, mas pode ter certeza que nada vai te faltar. Não vai. Quando você tem um compromisso com quem? Com Deus. Eu falo para você isso. Já vivi isso na minha vida, vivo isso na minha vida. Algumas vezes foi muito claro. Eu sempre falo, quando você tem um compromisso com Deus, meu amigo, você pode andar despreocupado. Você pode andar tranquilo. Eu me lembro de um fato, até aconteceu quando eu vim para cá. Eu já contei isso aqui outras vezes. E eu cheguei, eu vinha, fazia os cultos e depois ia embora, porque eu ainda não tinha mudado para cá, ainda morava lá em Araçatuba, onde a gente estava. E eu lembro que eu fiz os cultos, não sei se era uma quarta, se era uma sexta. E acontecia assim, eu pegava o ônibus aqui e chegava lá, eu tinha que descer na rodoviária e ainda pegar um mototáxi, um Uber, alguma coisa para poder chegar até, acho que nem tinha Uber, devia ter Uber,
para chegar até na minha casa, que era lá do outro lado da cidade. Eu morava próximo, para quem conhece Araçatuba, daquele shopping novo lá, o shopping Praça Nova, quase na saída da cidade. Quem conhece a rodoviária é do outro lado praticamente, né? Do lado de cá. Enfim, e aí eu estava saindo aqui, e aí cheguei lá para poder pegar o ônibus, e eu tinha um dinheiro que dava o seguinte: ou eu compraria a passagem, o que eu tinha, dava para comprar a passagem, e quando chegasse lá eu teria que ir a pé até em casa, ou, eu não sei, ou eu deixava de pagar a passagem para depois poder pegar um mototáxi ou um Uber lá para poder acabar de chegar em casa, que era mais ou menos o mesmo valor. Falei, bom, deixar de pagar a passagem eu não posso, que eu tenho que ir até Araçatuba. Depois que eu estiver lá, aí eu viro, vou ver, talvez eu vou a pé. Só que a gente já chegava lá praticamente meia-noite, acho que mais de meia-noite já. Para andar a pé até lá, era perigoso, aquela coisa. Eu falei, Jesus, está nas suas mãos. Eu vou pagar a passagem aqui e vou ficar sem nada. Quando eu chegar lá, o senhor vai preparar. Como é que eu vou fazer para chegar em casa? Eu lembro que o ônibus parou, eu entrei no ônibus, aí eu fui até o motorista para poder pagar. Falei, quanto que é a passagem? Que eu nem sabia, acho que devia ser a primeira vez, segunda que eu estava vindo aqui para fazer os cultos, eu tinha assumido a igreja. Cheguei e perguntei para o motorista, quanto que é a passagem? Eu nunca vi, para te falar a verdade, eu nem lembro da fisionomia do motorista. Eu nunca vi na minha vida, eu não sei de onde que veio aquele motorista. Ele olhou para mim e falou assim, não é nada não, abençoado, pode entrar. Foi o quê? Falei, quanto que é a passagem? Aí ele repetiu, não é nada não, abençoado, pode entrar. E eu entrei, fui para o meu lugar sem entender nada, não sei de onde é que ele me conhecia, se é que ele me conhecia, mas eu entendi que era um servo de Deus, que aquilo ali era a providência de quem? De Deus. Amém? Fui sem pagar a passagem, para poder chegar lá, pegar a condução para poder chegar até em casa. E não foi uma vez só que eu vi isso acontecer, não. Porque Deus é dono do quê? Do ouro e da prata. E quando você tem um compromisso com Deus, irmão, o que é de Deus passa a ser seu. Não foi uma vez só, não. Se eu posso te contar aqui os casos, quantas vezes eu já tive essas experiências assim com Deus, nós ia ficar aqui a noite toda. Lembro uma vez quando eu fazia uma comunidade, era um culto que eu fazia na casa de um irmão, na área da casa dele, né? Ficava lá do outro lado da minha casa. E geralmente eu ia até lá, fazia o culto, e quando o irmão podia, o irmão me trazia. Só que quando ele não podia, eu tinha que pegar lá um mototáxi, né? E eu lembro que acabou o culto, e eu fiquei conversando com uma senhora que precisava conversar, precisava de atendimento, e eu sei que passou o horário, e quando eu cheguei lá para pegar o mototáxi, já estava tarde. Olha que coisa. Eu falei, agora, o que eu faço? Bom, eu pegava o mototáxi, ia até a igreja, e chegando na igreja, o pastor falou, olha, você vai lá, faz o culto, você pega o mototáxi e volta, e quando chegar na igreja eu te dou o dinheiro do mototáxi para você ir lá fazer o culto. Eu falei, tudo bem. Só que aí ficou tarde, eu lembro que eu cheguei, peguei o mototáxi, quando eu cheguei na igreja, a igreja estava o quê? Fechada. Eu falei, Jesus, e agora? Falei para ele, faz o seguinte, falei para o mototáxi, não tem ninguém aqui, me leva até em casa. Daí chego lá e eu peço emprestado para alguém, né? Ele falou, tá bom, onde fica a sua casa? Era muito longe de lá. Aí eu fui com ele. Chegou em casa, quando eu cheguei em casa já era tarde da noite. Tudo trancado. Não tinha ninguém em casa. Eu falei, pronto, Jesus. O que eu vou fazer agora? Eu virei para ele e falei, rapaz, olha, o negócio é o seguinte, era para mim ter pegado o dinheiro lá na igreja, você viu que a igreja estava fechada. Cheguei aqui agora, eu ia te pagar, mas também não tem ninguém em casa, como é que nós vamos fazer? Não sei, eu quero receber. E eu não saio daqui sem receber. E diante do Espírito Santo, irmão, eu só tinha, eu sabia, eu tinha certeza que só tinha R$2 na minha carteira, naquele dia. E eu peguei sem saber o que fazer, peguei a carteira e fui abrir, mas abri já sabendo o que tinha lá, né? Quando eu abri assim, diante de Deus, era uma nota só. Se você vai acreditar ou não, eu não me importa, coisa que eu vivi com Deus. Era uma nota só. Eu puxei assim, tinha 1, 2, 3, 4, 5 notas. Da onde que saiu? Não sei. E eu paguei ele foi embora. Eu fui para casa e fiquei pensando naquilo a noite inteira. Eu falei, Deus, que coisa tremenda é essa? Da onde que saiu esse dinheiro? Isso não foi uma, nem duas, e várias vezes. Tudo isso vem de uma coisa chamada o quê?
Compromisso com Deus. Deus nunca falha com quem tem compromisso com Ele. Quem está entendendo isso que eu estou dizendo, diga amém. Vou resumir os exemplos aqui, parar os exemplos, porque senão poderia ficar aqui a noite inteira falando para você. Mas eu vou te mostrar isso lá no Salmo 111. Vamos lá? Salmo 111. O versículo é o 5, tá? Salmo 111, 5. E eu fiquei imaginando, eu fiquei aquela noite pensando, da onde que... Não, será que eu coloquei esse dinheiro e não lembrava? Será que alguém pôs na minha carteira? Mas o que aconteceu? Eu fiquei, irmãos. Falei, Jesus, não é possível. Será que tinha esse dinheiro lá e eu não tinha visto? Irmão, diante de Deus, eu tinha olhado várias vezes na minha carteira antes. Eu não tinha dinheiro. Agora, da onde que apareceu aquele dinheiro? Até hoje eu não sei explicar. Eu fiquei porque a gente é incrédulo, não é verdade? Não, eu acho que eu devo ter colocado esse dinheiro e não percebi. Não, eu acho que eu peguei o troco de algum lugar e eu fiquei. E o Espírito Santo falou comigo, milagre não se explica. Diga glória a Deus. Então você vai viver coisas tremendas na sua vida quando você tiver com Deus um verdadeiro compromisso. Diga glória a Deus. Olha aí, Salmo 111. Salmo 111, versículo 5. Eu vou ler em duas versões. Primeiro, eu vou ler na Bíblia corrigida, que é o que a maioria usa, né? E depois eu vou ler aqui na Bíblia viva. Vamos lá? Quem achou, diga amém. Diz assim, ó: dê o mantimento aos que o temem. E o que diz no final? Lembra-se-á sempre do quê? Do seu conserto. Sempre. Deus nunca esquece do conserto. A palavra conserto ali, tem Bíblia que diz aliança. Tem alguma Bíblia que fala aliança? A da irmã ali, do irmão lá também, né? Não se esquecerá, ou melhor, lembra-se-á sempre da sua aliança, conserto. Aliança é a representação de um compromisso. Só que eu gosto mais dessa tradução que eu vou colocar aqui para você agora, que é da Bíblia viva. Não sei se eu vou conseguir. Pronto, deu certo. Olha ali comigo na tela, diz assim, ó: a quem o ama e obedece, o Senhor dá tudo o que é necessário para quê? Para viver. Então pensa aí, que eu vou te falar, tudo o que é necessário para viver. E olha isso, porque jamais se esquece do que, irmãos? Do seu compromisso com Ele. Diga glória a Deus. Digo para você, Deus nunca esquece do compromisso que Ele tem conosco. Então, se o que você precisa para viver, tenha compromisso com Deus, que Deus lhe garante. É o que Jesus fala em Mateus 6. Só que Jesus fala de uma outra forma. Jesus fala de uma forma mais simples. Olha para as aves do céu. Elas não plantam, não colhem, não guardam em celeiros. No entanto, o Pai as alimenta. Espera aí, o que é Vou chamar de outra palavra, para não ficar falando a mesma palavra sempre. O que é essa... Não tem outra palavra. Esse compromisso que Jesus tem de todo dia, presta atenção, alimentar as aves do céu. Esse compromisso que o Pai tem, né, que Deus tem, de todo dia alimentar as aves do céu. Jesus está dizendo, você acha que Ele não vai ter de dar para você o sustento todo dia? Você que é filho de Deus. Olha o compromisso que Jesus tem, que Deus tem com as aves do céu. Olha o compromisso que Deus tem com uma erva do campo, que hoje existe, amanhã lançada no fogo. Nem Salomão se vestiu como alguma delas. E Deus não vestirá também a vós, homens de pequena fé. Espera aí. Se Deus está todo dia sustentando as aves do céu, se Deus está dando para uma erva do campo o melhor para ela se vestir, não vai dar para você de comer, não vai dar para você de beber, não vai dar para você de vestir? Ele não se compromete com isso? Será que Deus não tem compromisso em nos sustentar? É isso que Jesus está falando. São as coisas necessárias para a vida. Mas vamos lá, Jesus não fala de tudo. Jesus fala de comer, Jesus fala de beber, Jesus fala de vestir.
Mas você precisa, para viver, de uma casa também. Você precisa de onde morar, sim ou não? Quem precisa, diga amém. Você precisa, sim ou não? Tem gente que já tomou posse aí, amém. Tenha compromisso com Deus, que Deus te dá mais de uma, se você quiser. Uma para você e outra para você alugar. Tenha compromisso com Deus. Fica tranquilo. Busca compromisso com Deus, que não vai faltar um lugar para você morar. Pastor, preciso de um carro. Hoje em dia um carro não é mais, vamos dizer assim, é uma necessidade, né? Todo mundo precisa de um carro para poder se locomover, para poder ir onde precisa. É uma necessidade para a vida, sim ou não? Tenha compromisso com Deus, que Deus te dá mais de um. Você crê nisso, sim ou não? Falo para você. Deus te dá. Busca ter esse compromisso com Deus, que tudo que é necessário para viver, olha lá, a quem o ama e o obedece, o Senhor dá tudo o que é necessário para viver, porque jamais esquece o seu compromisso com eles. Pastor, estou precisando de um emprego. Então, invoca o teu compromisso com Deus. Seja firme no teu compromisso com Deus e diga: Senhor, está aqui, olha, eu estou buscando ter um compromisso contigo. O Senhor sabe que eu preciso trabalhar. Eu te garanto que não vai faltar emprego para você. Não vai faltar provisão. Deus sempre provê para quem tem compromisso com Ele. Hoje eu estou pregando para você, te dando palavras e te dando exemplos. Um outro exemplo muito grande que eu tenho é o ministério, a igreja. Sabe por que essa igreja está de portas abertas? E passou por 2 anos de uma pandemia que eu, como pastor, nunca imaginei passar. Diante do Espírito Santo, eu nunca imaginei um dia em que aquelas portas estariam fechadas, eu estaria aqui sem ninguém dentro da igreja, pregando para uma câmera. Sabe por que essa igreja, enquanto muitas fecharam, você deve ter ficado sabendo até de igrejas que fecharam por esses tempos atrás. Mas por quê? Não sei quanto aos outros, não posso falar de ninguém, mas eu posso falar dessa obra, desse ministério. Sabe por que ela permanece? Compromisso com Deus. Compromisso com Deus. Se não houvesse, o dia que se deixar de ter compromisso com Deus, Deus também não precisa ter o quê? Compromisso com essa obra. Mas enquanto essa obra estiver sendo feita com compromisso com Deus, vai acontecer coisas como eu já te contei aqui. Deus mandar um ímpio, Deus mandar alguém que nunca entrou nesta igreja, fazer uma oferta aqui que talvez muitos nunca nem fizeram. E falar: Deus mandou vir aqui trazer a sua oferta. Você crê nisso, sim ou não? Pode crer no que eu estou te falando. Isso é verdade. Isso é verdade. De Deus mandar oferta para essa igreja de outro estado. De outros estados. Alguém assistindo as lives, ouvindo as mensagens. Aonde que é essa igreja? Como que eu posso ajudar essa igreja? E mandava. E Deus mandava e fazia chegar até aqui. Diga glória a Deus. E a gente pagava aluguel. Deus tocar no coração do proprietário, ele baixar o aluguel. Tudo isso é o quê? É providência de Deus. Então creia, Deus dá tudo que é necessário para viver, porque jamais se esquece do seu compromisso com eles. Diga glória a Deus. Irmão, não brinca com o teu compromisso com Deus, não. Compromisso com Deus é coisa séria. E quando eu falo compromisso com Deus, não são só palavras. Não, pastor, porque eu tenho compromisso com Deus. Não, o compromisso de uma pessoa você vê com as atitudes dela. Uma pessoa comprometida com Deus, você vê pelas ações. A Bíblia diz que Enoque andava com Deus e ele alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Ou seja, não era ele que estava dizendo que agradava a Deus. Quem estava ao redor, quem o viu, quem o conheceu, testemunhava. O que é uma testemunha? Alguém que viu que ele realmente andava com quem? Com Deus. A Bíblia diz que Deus o levou para si. Que ele andava, ele alcançou o testemunho. Será que as pessoas ao nosso redor, nossa família, são testemunho do nosso compromisso com Deus? Será? Será que os nossos filhos, marido, esposo, falam: olha, a minha mulher de compromisso com Deus, hein? O dia dela estar na igreja, a hora dela orar, o momento dela buscar Deus, a fidelidade dela, não adianta. Olha, não queira mudar, porque essa pessoa é uma pessoa que tem compromisso com Deus. Isso aí ninguém tira, isso aí ninguém muda. Diga glória a Deus.
O que significa a palavra compromisso? Compromisso, irmãos, é aquilo que não muda com as circunstâncias. Tem gente que vive dizendo que tem compromisso com Deus, mas mudou a circunstância, ela também muda. Por exemplo, vou dar de novo o exemplo do casamento, né? Quando a pessoa vai se casar, ela se coloca diante de uma autoridade e ali é dito: olha, você aceita o fulano de tal como seu legítimo esposo ou legítima esposa, na saúde e na doença, na prosperidade ou na dificuldade, na alegria ou na dor, até que a morte os separe. E a pessoa fala o quê? Sim. Pois é. Esse deveria ser o compromisso. Compromisso é algo que foi decidido independente do que vai vir. Não, pastor, eu quero assumir um compromisso com Deus, mas eu não quero me comprometer porque eu não tenho certeza como é que vai ser. Não. Compromisso você não assume baseado na circunstância, você tem que assumir agora, independente do que vai vir. Por exemplo, eu assumi lá o compromisso com a minha esposa. Eu não sei o que vai vir daqui para frente. Vou te dar um exemplo. Se amanhã a gente começar a ter necessidade, acabou o dinheiro, acabou a condição, a gente passar fome, a gente vai passar fome como? Junto. Tem que ser junto. Isso é compromisso. E se amanhã Deus abençoar e a gente prosperar e crescer muito, a gente tem que prosperar e crescer. Mas como? Junto. E se amanhã vier uma dificuldade, uma enfermidade, e a gente passar por uma luta muito grande, podemos passar, mas tem que ser junto. Está entendendo? Sim ou não? E se graças a Deus a gente vencer e tiver saúde e tiver tudo bem, tem que estar tudo bem? Junto. Se a gente for morar em outro lugar, não importa, tem que ser junto. E se for para debaixo da ponte, está amarrado, em nome de Jesus. Mas tem que ser junto. Quem está entendendo, diga amém. Porque o compromisso é isso. Quem está entendendo que é compromisso, diga amém. Está entendendo? Pergunta para o irmão do seu lado, você está entendendo que é compromisso abençoar? Interessa o que vai vir, interessa o que vai acontecer. Não importa. Compromisso já foi o quê? Assumido. E com Jesus não é diferente. Eu não sei o que vai acontecer, o que vai ser. Eu sei que de Jesus eu não deixo, eu tenho um compromisso com ele. Diga glória a Deus. Você vai para tal, se for para tal lugar eu vou, mas tem que ser com quem? Com Jesus. Na presença de Deus. Mas se aparecer uma pessoa para você, se aparecer, olha quem tem compromisso com Jesus, se aparecer uma pessoa para mim, eu só aceito se for com quem? Com Jesus. Tem gente que a primeira pessoa que aparece, ela é linda demais, Jesus, tchau. Você está rindo? Senhor, não, ele é demais. Jesus, não dá, tchau. Grande compromisso. Está entendendo o que eu estou dizendo, sim ou não? Apareceu uma proposta de trabalho, eu só vou se for com quem? E é o compromisso com ele. E o compromisso com Jesus tem que ser acima de tudo. Presta atenção. Compromisso com Jesus tem que ser acima de compromisso com homens. Tenha compromisso com Deus acima de compromisso com qualquer pessoa, irmão. Tenha compromisso com Deus acima de qualquer compromisso. Você não pode ter compromisso só com o pastor, ou com a igreja, ou com membros, ou com irmãos, ou com o marido, ou com a esposa. Porque como eu disse, eu assumi um compromisso com a minha esposa, mas eu sempre sou muito claro, ela é testemunha do que eu falo. Se um dia está amarrado em nome de Jesus, eu virar a cabeça e eu falar assim, não quero mais saber desse negócio de evangelho, de palavra, de ministério, eu quero viver esse mundo aí fora, vou viver a vida aqui mesmo, e eu acho que o negócio é por aqui. Está amarrado em nome de Jesus, mas eu virar a cabeça e for embora, eu sempre digo para ela, você continua, porque o seu compromisso é com quem? É com Deus, não é comigo. Depois é comigo. Amém? Eu mesmo eu digo a ela. Se amanhã ou depois ela fala, não quero mais saber, eu quero curtir a vida aqui. Vai, porque eu vou continuar com quem? Com Jesus. O meu compromisso primeiro é com quem? É com Jesus. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Eu pergunto, o compromisso primeiro é com quem?
É essas pessoas que Deus está procurando, irmão. Compromisso, na verdade, é isso. Ele não muda com as circunstâncias mudam, mas ele permanece, o compromisso permanece. Diga glória a Deus. Ele tem que ser levado a sério, e ele tem que estar acima de tudo. Se você tem compromisso com as pessoas, eu vou te dar uma notícia: as pessoas mudam. Mudam ou não mudam? Se o seu compromisso é só com as pessoas, ele também é descartável. Eu estava falando com os obreiros, hoje nós tivemos a Santa Ceia pela manhã, eu estava dizendo para eles o seguinte: quantas vezes, irmãos, eu tive que falar comigo mesmo, eu tive que falar para mim mesmo, eu não vou fazer isso, porque o meu compromisso é com Deus. Já tive, hein? Não foi nenhuma nem duas, não. Tive que lembrar a mim mesmo e falar para mim mesmo em voz alta: eu não vou fazer isso porque o meu compromisso é com quem? Com Deus. Não interessa quem está vendo, quem não está vendo, quem está fazendo, quem está deixando de fazer. Meu compromisso não é com homens, é com Deus. Ou o contrário, eu vou fazer isso ou não vou fazer isso, porque o meu compromisso não é com pessoas. Meu compromisso primeiro é com quem? Com Deus. Então o compromisso com Deus é que vai te guiar. Ele é que vai ser a sua bússola. Você não vai ver, olha meu irmão, você não vai ver em nenhum lugar da Bíblia uma pessoa que tinha um compromisso com Deus sendo envergonhada, sendo derrotada. Você vai ver pessoas batendo de frente por causa do seu compromisso que tinha com Deus. Olha José no Egito. Teve todas as oportunidades de pecar, de cair, de errar. A própria mulher do seu senhor queria se deitar com ele. E se você vê o que ele responde para ela, ele diz: jamais farei isso com o meu Senhor. Não era Potifar só não. Ele estava falando com quem? Com o meu Senhor. O compromisso dele era com quem? Com Deus. E Deus o honrou. Diga glória a Deus. Deus o honrou. Veja lá, a Bíblia fala de Sadraque, Mesaque e Abednego deixar de se dobrar diante da estátua por causa do compromisso que tinham com quem? Com Deus. Passaram pela fornalha, sim ou não? Mas foram honrados por Deus. Olha Daniel, ele tinha um compromisso. Qual o compromisso que ele tinha feito com Deus? De orar 3 vezes ao dia. Olha que bonito isso. Nós precisamos ter um compromisso mais firme de oração, irmãos. Às vezes tua oração não é um compromisso, você ora quando dá. Orar quando dá não é compromisso. Você tem que ter um compromisso. Hoje uma irmã falou para mim, achei muito bonito, ela disse: pastor, eu tenho um compromisso de oração com Deus todo dia, das 8 às 9 da manhã. Eu pergunto para você, qual que é o teu compromisso de oração? Qual o teu compromisso? Ah, pastor, nem me comprometo porque eu não sei se eu não vou cumprir. Espera aí, irmão, que negócio é esse? Já ouvi falar isso, né? Nem me comprometo, que vai que eu não consigo. Não, quem não se compromete não cresce. Se você for levar a vida fazendo as coisas quando der e do jeito que der, você não vai chegar a lugar nenhum. Só cresce quem é pessoa comprometida. Veja Daniel, ele era comprometido 3 vezes ao dia falar com Deus. Veio uma lei para acabar com o compromisso dele. Ele deixou o seu compromisso? Não. Nem debaixo de um decreto. Porque o compromisso dele primeiro era com quem? Era com Deus. Diga glória a Deus. É esse compromisso que Deus espera de nós, irmãos. É esse compromisso que Deus espera de mim como pastor, espera de você como cristão. Uma pessoa verdadeiramente comprometida com Deus. Vou te falar uma coisa, você quer saber onde uma pessoa vai estar daqui 5 anos, daqui 10 anos? Veja com o que ela é comprometida. Veja o compromisso. Com o que essa pessoa tem compromisso? Aí você vai ver de onde ela vai estar daqui 5, 10 anos. Você consegue perceber pelo comprometimento que a pessoa tem. Pessoas que não se comprometem com nada, é pessoas que vivem a vida vagando. Ela não se compromete, não assume isso aqui porque eu não quero me comprometer. Ah, também não vou fazer isso porque eu não quero me comprometer. Então ela quer viver uma vida vagando, ela não tem um alicerce, ela não tem uma âncora, ela não tem o que segura, ela não se firma em lugar nenhum, ela não tem raiz em nenhum lugar. E eu te pergunto, pega uma planta, planta ela hoje aqui, fala: ah não vou ficar aqui muito tempo porque eu não quero me comprometer. Arranca ela aqui e planta lá. Ah, não vou deixar ela aqui muito tempo para não comprometer. Arranca ela aqui e põe em outro lugar. E vai fazendo isso, o que vai acontecer com essa planta? Ela vai morrer. Ela não cresce. Se você não deixá-la num lugar para que ela crie raízes, e essas raízes cresçam e desenvolvam, independente da situação, você não vai ver crescimento, você não vai ver fruto nela. E tem muita gente, você não vê crescimento, você não vê fruto, você não vê nada, porque não se compromete com nada. Não aceita compromisso nenhum.
não quer compromisso nenhum. E Jesus sempre chamava, quem ele chamava? Jesus chamava para compromisso. Jesus dizia, olha, larga tudo e vem, me segue. Deixa tudo e assume comigo um compromisso. Para onde eu for, você vai. Diga glória a Deus. E essas pessoas foram as mais abençoadas, aquelas que se comprometeram. Vamos rapidinho lá para Números, capítulo 18, versículo 19. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Essa palavra é muito forte, irmãos. Eu creio que hoje aqui você vai receber uma bênção, mas uma unção tão forte. Eu orava antes do culto, eu pedia para Deus que hoje eu vou te entregar uma aliança, né? Como eu disse para você, a aliança, ela é o símbolo do quê? Do compromisso. E quando você colocar essa aliança, eu pedi para que Deus colocasse no seu coração um temor muito grande. Temor mesmo. Eu me lembro do dia que eu fiquei feliz, da alegria que eu fiquei, o dia que eu me casei, o dia que eu troquei a minha aliança com a minha esposa. Naquele dia eu tive uma alegria no meu coração que eu teria uma pessoa para estar comigo o resto da minha vida. Imagina a alegria quando você realmente se firma com Jesus, quando você assume um compromisso com Jesus. Você não vai ter a certeza de uma pessoa para o resto da vida, você vai ter a certeza de alguém por toda a eternidade. Diga glória a Deus. E o compromisso com o marido, com a esposa, é até que a morte os separe. Compromisso com Jesus não, a morte vai nos juntar com Ele. Diga glória a Deus. Você pode ter certeza por toda a eternidade de Deus estando contigo. Deus nunca abandona aquele que assume um compromisso com Ele. Diga glória a Deus. Faz isso. Toma essa decisão hoje. Você vai sentir dentro de você uma certeza, um temor desse compromisso que você vai assumir hoje com Deus. Diga glória a Deus. Números, capítulo 18, versículo 19. Diz assim: todas as ofertas alçadas das santidades que os filhos de Israel oferecerem ao Senhor, tenho dado a ti e a teus filhos e tuas filhas contigo, por estatuto que perpétuo, concerto perpétuo de sal perante o Senhor é, para ti, para a tua semente, contigo. Aqui fala concerto perpétuo de sal, mas eu vou te pedir para os irmãos colocarem ali a Bíblia atualizada, Almeida Revista atualizada. Olha como ela fala ali, eu gosto mais dessa tradução. E no lugar de concerto, ela está falando aliança. Eles vão colocar ali. Isso, põe lá para mim. Almeida Revista atualizada. Não, Almeida Revista atualizada, ARA. Tem aí? Isso, pronto. Coloca para mim. Todas as ofertas sagradas que os filhos de Israel oferecerem ao Senhor, dei-as a ti, a teus filhos e a tuas filhas contigo, por direito perpétuo. Olha lá, ó. Aliança perpétua do quê? De sal, perante o Senhor é esta, para ti, para a tua descendência, contigo. Então o que Deus estava falando? Aqui, vamos dizer assim, literalmente Deus estava dando aos levitas, né, aos sacerdotes, um sustento. Deus estava se comprometendo a sustentar ele. Por quê? Vou explicar para você rapidinho o que está no literal, né? Os levitas, a tribo de Levi, era a única tribo que não tinha herança em Israel. Eles não tinham terras. Por quê? Porque eles foram consagrados, a tribo de Levi foi consagrada ao Senhor, ao serviço do Senhor. Então, todo levita, toda a tribo de Levi, ela só fazia o quê? Trabalhava na obra de Deus. Mais nada. Só que Deus não foi injusto com eles. Porque como eles trabalhavam para o Senhor, eles não tinham direito à terra, eles não tinham direito à herança, eles não tinham as coisas naturais. Deus disse para eles: eu vou sustentar vocês. Diga glória a Deus. Eu vou sustentar vocês. Vocês se comprometeram a trabalhar para mim. Vocês se comprometeram, o compromisso de vocês é comigo. Então o meu compromisso também é com vocês. Mas eu queria que você prestasse atenção nessa parte que Deus fala assim, olha, aliança perpétua de sal perante o Senhor é esta. Por que aliança de sal? Por que aliança perpétua? Uma coisa perpétua é uma coisa por toda a vida. Tá? A prisão perpétua é prisão por toda a vida. Então é uma coisa para a vida inteira. E por que de sal? Eu estava brincando com os irmãos, deve ter alguém aqui que deve lembrar dessa época, que não tinha geladeira, você lembra? Quando não tinha geladeira,
Aí tinha que conservar a carne. Como é que as pessoas faziam para poder guardar a carne? Deixa eu ver quem é dessa época. Levanta a mão. Oh, tá vendo? Não tem vergonha não, ué. Qual que é o problema? Significa que você está experiente. Quem chegou a ter essa época, pastor, não tinha geladeira em casa. Deixa eu ver. Olha aí que benção. Como é que fazia? Fala para mim, vocês, povo de Deus, os senhores e as senhoras. Como é que fazia para conservar a carne? Fala para mim. Fala para essa geração de hoje, que não entende nada. O que fazia? Tacava sal. Sal e sol. Tacava sal e colocava no sol. O que acontecia? O sal, ele conservava a carne. Tirava dela toda a umidade. Tem todo o processo que a gente entende hoje, né? Mas o que o sal representa? Então? Por que eu estou falando isso para você? O sal representa conservação. O sal, ele fazia, né? E faz as coisas o quê? Durarem. Sabe o que significa isso? Quando Deus fala que era uma aliança perpétua de sal, Deus estava dizendo para aquele povo que era uma coisa, meu irmão, que ele iria conservar, que não ia acabar com o tempo. O compromisso com Deus, ele não vai esquecendo, porque o compromisso do homem é assim, ele tem aquele compromisso e o tempo vai passando, esse compromisso vai se perdendo. Deus não. O compromisso de Deus é o mesmo, ou seja, ele seria conservado, aquela aliança seria conservada. O compromisso de Deus conosco é o mesmo do primeiro dia e vai ser até o último dia da sua vida. Ele é perpétuo, diga glória a Deus. É o mesmo, sempre. É isso que Deus estava dizendo. Em outras palavras, Deus não brinca com o compromisso que Ele tem com a gente. O compromisso de Deus é o mesmo do primeiro ao último dia da sua vida. O dia que você der o último suspiro, o compromisso de Deus vai ser o mesmo com você. Diga glória a Deus. Agora, às vezes, nós estamos brincando. E aí eu entro numa parte séria agora dessa mensagem, eu já vou encerrar. Irmão, quantas pessoas estão brincando com essa coisa tão séria chamada compromisso com Deus? Não brinque com seu compromisso com Deus. Ou não brinque de ter compromisso com Deus. Compromisso com Deus é coisa séria. Alguns dias atrás eu estava falando aqui muito sobre pecado, né? Eu falei que o Espírito Santo ele foi dirigindo essa mensagem, sempre batendo nessa tecla. Não foi coisa minha, diante de Deus. Não foi. E aí você vai percebendo depois porque vão surgindo situações, vão acontecendo coisas. E eu me recordei de uma senhora que me procurou esses dias atrás aqui. E ela disse assim para mim, pastor, o senhor estava falando de pecado. Durante todos esses dias, pastor, o senhor falou tudo para o meu marido. Ela disse, olha pastor, meu marido vem na igreja, mas até hoje ele brinca com as coisas de Deus. Falou, pastor, teve um dia que o senhor falou uma coisa, mas foi tão certeira. Mas foi tão certeira que parecia que o senhor sabia do que tinha acontecido dentro de casa. Eu falo, isso aí é o Espírito Santo, diante de Deus. É até bom que eu nem saiba. Porque ela disse assim, eu não vou falar o caso aqui para você, mas ela falou assim, o senhor falou detalhe por detalhe do que ele tinha feito. Eu fiquei impressionado. Ela falou, nunca vi, do tempo que eu estou na igreja, Deus falar de uma maneira tão certa assim, palavra por palavra. Eu fiquei impressionado quando ela falou para mim. Eu falei, irmã, misericórdia. Diante de Deus, eu não tinha nem noção do que eu estava falando. E muitas vezes isso acontece. O Espírito Santo, ele revela. Entendendo? Diga amém. E ela disse assim, o meu marido, pastor, ele brinca. Ele vem na igreja, hoje é Santa Ceia. Hoje, por exemplo, é Santa Ceia. Ele vem na igreja de manhã, ele toma Santa Ceia. À noite ele vai lá para o bar beber. Bebe. Não está nem aí. Põe aquelas músicas sujas lá. Imundas. E eu falo para ele, olha, a gente está indo na igreja. Você foi lá, você participou da Santa Ceia. Que? Vai cuidar da sua vida e tal. Está com uma amante, pastor. Olha, pastor, está lá. E já falei tantas vezes, não quer mudar e não quer se consertar. Ela disse, pastor, olha, foi muito claro o que foi dito aqui naquele dia. Eu estou pegando o caso dela para te dar o exemplo, para dizer para você, irmão. Estou falando porque você não sabe quem é. Eu nunca vou expor a situação de ninguém aqui. Amém? Mas eu digo para você, quantas pessoas estão na igreja até hoje sem compromisso ou brincando com esse compromisso com Deus? A Santa Ceia, por exemplo, é um compromisso, é um símbolo do compromisso de Jesus conosco. Aí a pessoa vem... É a mesma coisa, imagina, eu estou casado com a minha esposa, mas eu não tenho nenhum compromisso com ela. Hoje em dia,
até essas loucuras estão existindo. Eu vi um tempo atrás o tal do casal, como que é? Casal aberto. Como é que é o casal aberto? A gente mora junto, a gente é casado, mas ela fica com quem ela quer e eu fico com quem eu quero. Qual que é o problema? Hoje em dia as coisas mudaram, tem que ter a mente aberta, e tem gente achando que com Jesus é assim. De manhã está aqui na igreja, está aqui ouvindo a palavra, participando da Santa Ceia, vai para casa e volta a fazer tudo errado. Não, meu irmão, não faça isso. Eu estava citando a respeito de Sansão, não dá tempo da gente ver tudo, mas a Bíblia fala que o Sansão, antes do ventre, ele foi separado por Deus por um propósito. E veio um anjo de Deus avisar os pais de Sansão, dizendo: olha, esse menino que vocês vão ter um filho, e esse filho foi separado por Deus para uma missão aqui na terra. Vocês precisam se comprometer em criar esse filho do jeito certo. Ele não pode raspar a cabeça dele. Esse menino jamais pode tocar em alguma coisa morta. Esse menino nunca vai poder tomar uma bebida forte, porque ele foi separado para Deus. Diga glória a Deus. Não adianta. Você quer uma grande obra de Deus na sua vida? Requer renúncia, meu irmão. A pessoa que diz que quer ver uma grande obra de Deus na sua vida e não quer renunciar a nada, não tem jeito. Estava ontem lá com o pastor Jaime falava conosco, e ele dizia para os pastores, ele disse: olha, eu nunca esqueci uma palavra que o meu pastor me deu um tempo atrás. Quando eu comecei, ele disse: olha, ô Jaime, evangelho requer renúncia. O que você renunciou por causa do evangelho? Você nunca vai ver uma pessoa vivendo de verdade em compromisso com Deus sem ter renunciado a alguma coisa. Não tem jeito. Alguma coisa tem que ser deixada para trás. Diga glória a Deus. Não tem como. E disseram: olha, esse menino, para que Deus faça o que quer fazer na vida dele, ele não pode isso, ele não pode aquilo, não pode aquilo outro. Em troca disso, se vocês conservarem esse compromisso, toda vez que esse menino for batalhar contra o inimigo, Deus vai ter um compromisso, o Espírito de Deus, de vir sobre ele com uma força descomunal, igual ninguém nunca teve na face da terra, que era Sansão. Então o que acontecia? Toda vez que o Sansão precisava, os pais de Sansão cumpriram o compromisso. Cumpriram fielmente o que o anjo pediu. Toda vez que o Sansão precisava, Deus vinha sobre ele, o Espírito de Deus se apossava. Está escrito assim, tão possantemente de Sansão, irmão, que ele fazia coisa extraordinária. Um homem capaz de arrancar um portão das muralhas de uma cidade com um portal e tudo, e levar para cima de uma montanha nas costas. A Bíblia fala que ele fez isso. Só que chegou um tempo que o Sansão saiu de debaixo da guarda dos pais. Chegou um momento que ele tinha que tomar as próprias decisões. Eu sempre falo aqui, chega uma hora que o compromisso ele se torna o quê? Pessoal. Eu aprendi isso muito cedo na minha casa. O compromisso do meu pai e da minha mãe com Deus não é o meu compromisso com Deus. Chegou uma hora que eu é quem tive que assumir o meu compromisso. E aí chegou a hora de Sansão. O que ele fez? Ele começou a brincar com o compromisso que ele tinha com Deus. Foi brincando lá com a Dalila. Ah, Dalila, se você fizer isso, eu perco a minha força. Ah, se você fizer aquilo, eu perco. Até que chegou um dia, e Deus sempre cumprindo a parte de Deus no compromisso. Ele precisava da força e levantava, Deus dava força. Ele quebrava correntes, ele quebrava cordas, e lá vencia os filisteus. Aí chegou um dia, ele brincou tanto, que ela descobriu o coração dele. Revelou o segredo dele. E a Bíblia diz que ele saiu de novo para ir contra os filisteus, achando que Deus ia cumprir o compromisso de novo de dar força para ele. Mas ele não sabia que o Espírito Santo já não estava mais sobre ele. Então, por que Deus vai ficar sempre abençoando uma pessoa que não quer compromisso? Chega uma hora, irmão, que isso acaba. E eu vou te mostrar. Vamos lá para João capítulo 15, versículo 1. Hoje tem muita gente que quer os benefícios do Evangelho, que quer os benefícios da palavra, mas não quer o quê? Compromisso. Foge de um compromisso. Não, chega uma hora que não vai mais. Não tem como. Não existe isso. Uma pessoa desfrutar, de tudo que o Evangelho oferece, de tudo que a palavra de Deus oferece,
mas não querer o compromisso, pula a parte do compromisso. Não, não tem como. Chega uma hora que Deus vai lhe cobrar um compromisso. Diga glória a Deus. Chega uma hora que vai. Chega uma hora que você vai ter que tomar essa decisão. Eu estava comentando de um caso, de um casal que nós conhecemos há muito tempo atrás. Olha o que aconteceu. Eles se conheceram ainda jovens. E ela tinha desejo de formar uma família, de ser mãe, de ter a família. Só que ele nunca quis se casar, se comprometer, assumir. Os dois viviam juntos, só que era assim, olha, você fica na sua casa, eu fico na minha. Entendeu? É assim. O nosso compromisso é desse jeito. Não, mas poxa vida, eu queria formar uma família, eu queria ter filhos, eu queria ter a nossa casa. Ah, não, por enquanto não dá. Espera mais um pouco. Ela foi esperando. Eles vivendo desse jeito, vivendo dessa maneira, os dois na igreja. Os dois na igreja. Minha esposa conhece. Irmãos, passou o tempo, mas o tempo passou tanto que eles ficaram velhos. Desse jeito, nessa condição. Ficaram de cabeça branca. E ele nunca quis assumir com ela o quê? Um compromisso. Só que ele tinha com ela uma vida de casal. Enquanto ela estava lá na casa dela e ele continuava vivendo aonde? Na casa dele. A senhora que é moça, vou dizer, você moça, ou você rapaz, não fique com ninguém nessa condição. Hoje em dia, infelizmente, tem que se falar a verdade, né? Muitos homens só querem se aproveitar, estou falando na linguagem alta, mas você vai entender, das mulheres sem ter o quê? Sem querer o quê? Compromisso, não faça isso não. Pelo amor de Deus, não entra nessa não. Não, pastor, ele é bonzinho e tal, mas assim, ele vem aqui quando ele quer, ele precisa, depois ele vai embora, não faça isso não. Deus tem alguém para se comprometer com você, diga glória a Deus. Alguém que realmente vai querer um compromisso contigo, vai te honrar como esposa. E a mesma coisa você que é rapaz. Amém, Jesus? Deus quer alguém que realmente se comprometa com você e que te honre como marido, te honre como esposa. Vamos voltar à história lá. O tempo passou. Quando eles já estavam velhos, já depois de muito tempo, ela chegou para ele e falou, e aí, quando? O tempo já passou, a gente já ficou velho. Quando é que nós vamos assumir? Se você vai me assumir como sua esposa e tal. Ele disse, nunca. Ela falou, como é que é? Nunca. Porque se eu passar o meu sobrenome para você, se eu te assumir como a minha esposa, então o que é meu, que é da minha família, e ele era um homem de muita condição, vai passar para você, vai sair da família. Então eu nunca vou te assumir. Me perdoa. Sabe o que aconteceu com essa mulher? Ela ficou louca. Minha esposa conhece. Ela ficou doida. Eu me lembro o dia dele chegando na igreja, todo preocupado. Ora por ela aqui, porque pensa numa mulher bonita, uma senhora recatada, de boa fala, instruída, era uma professora, estudada, falava muito bem. Não sei quantas faculdades. Pensa numa mulher assim, de tanta qualidade. E eu não acreditei o dia que eu vi aquela mulher chegar na igreja assim, doida, louca, teve que internar. Aí nós fomos conversar com ela. E ela contou essa história, disse, eu não aguentei. Ele fez eu perder a minha vida inteira. E nunca quis um compromisso comigo. E quando chega no final da minha vida, eu joguei fora todos os meus sonhos. Eu tinha um sonho de ser mãe, eu tinha sonho de ter uma família, eu tinha sonho de construir uma descendência. Quando chega no final da minha vida, ele diz que não vai me assumir, porque ele não quer que eu faça parte do que ele possui, do que ele tem. E aí, vai fazer o quê? Já foi, só Jesus. Para que tenha misericórdia e salve essa mulher e dê para ela um sentido de vida. Porque ela perdeu o sentido da vida, ela ficou louca. E quanta gente está achando que vai ficar assim o resto da vida? Jesus, quando precisa, Senhor, me socorre aqui. Ó Deus, me abençoa aqui. Ó Deus, faz isso por mim. Ó Senhor, faz aquilo para mim. Quando Jesus chega em algum momento e cobra dela, e quando é que você vai me assumir como teu Senhor e Salvador? Quando é que você vai me assumir na tua vida?
como o teu Senhor? Quando é que você vai permitir que eu coloque o teu nome no meu livro? Quando é que você vai se comprometer comigo e vai se assumir como um servo de Deus? Ah, Senhor, isso aí então, eu ainda não estou preparado. Até quando você acha que Deus vai aceitar um relacionamento sem compromisso, irmão? Não. Deus não aceita. Deus exige o compromisso de todo aquele que deseja receber as bênçãos dele. Eu digo mais, aquela pessoa que não quer o compromisso, ela vai até certo ponto, chega uma hora que não vai mais. O que vai acontecer? Vai acontecer isso aqui, ó. Presta atenção. Quem está entendendo, diga amém. Presta atenção. Diz assim, versículo 1. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o quê? É o lavrador. Versículo 2. Toda vara em mim que não dá fruto, o que ele faz, irmãos? Ele tira. Presta atenção, uma outra tradução que eu tenho, não vai dar para mim te mostrar, fala que essa vara que está ligada à videira, ela está ligada por uma coisa chamada compromisso. Quando essa pessoa, ela está em Deus com compromisso, ela é alimentada por Deus, pela raiz. No momento que essa pessoa quer estar em Deus, mas ela não quer compromisso, ela é uma vara que não dá fruto, ela está desligada, ela está na videira, mas ela não quer se comprometer, ela não quer se ligar, ela não quer ser enxertada. O que vai acontecer? Toda vara que em mim não dá fruto, o que ele faz? Ele tira. Irmão, se um galho está numa videira, mas ele já não está mais sendo alimentado por ela, ele já não está mais ligado à raiz, ele se tornou descartável. Vai chegar um momento que ele vai ser o quê? Tirado, arrancado. Mas quando alguém está, olha lá, ó, ligado, diz assim, ó, e limpa toda aquela que dá fruto. Para quê, irmãos? Para que dê mais fruto. Quando uma pessoa está ligada com Deus, com compromisso, essa ligação, ela é o compromisso do ramo com a videira, né? Que nos liga a Jesus, é o compromisso que faz a diferença. Querer bênção todo mundo quer. Ser abençoado, quem é que não quer? Agora o que nos liga realmente a Deus é o quê? Compromisso. Esta pessoa, ela vai passar por luta também. Não vou mentir a você e jamais posso fazer isso. Ela vai passar por luta, ela vai passar por prova, ela vai passar por dificuldade, por podas, por uma coisa que vai vir às vezes para limpar, vai tirar, mas não vai matar. Porque aquele que tem um compromisso com Deus, ele passa pela luta e a luta não destrói, ao contrário, torna ele ainda mais forte. O seu compromisso não se perde com a luta. Ao contrário, ele é limpo, ele é podado e ele passa a dar ainda mais fruto. Quando uma pessoa verdadeiramente tem compromisso com Deus, irmão, depois da luta ela fica ainda mais forte. Diga glória a Deus. O compromisso dela não é abalado. O compromisso dela não é afetado. Quando uma pessoa tem compromisso com Deus, ela vai passar pela luta, ela vai passar pela batalha, e depois daquela luta, daquela batalha, ela vai se tornar ainda mais frutífera. Ela vai ver ainda mais resultado, ainda mais fruto na vida dela, em nome de Jesus. Quem crê, diga glória a Deus. Então não pense que Deus vai ficar durante mais e mais tempo lhe abençoando sem um compromisso, lhe sustentando sem um compromisso, te dando o que você pede sem um compromisso. Hoje Ele quer um compromisso da sua parte. Amém, Jesus? Eu gostaria que você ficasse de pé. Eu sei que tem muita gente aqui que já assumiu um compromisso com Jesus há muitos anos e tem seguido firme desde então. Se você já assumiu um compromisso com Jesus, então hoje você vai renovar o teu compromisso com Ele. Amém? Você vai renovar. Mas tem muita gente que até hoje não teve essa coragem de assumir um compromisso mesmo com Jesus. De dizer, Jesus, a partir de hoje eu sou do Senhor. Eu pertenço a Ti. Eu abro mão dos meus planos, eu abro mão dos meus projetos, dos meus propósitos, e eu quero viver agora um compromisso verdadeiro com o Senhor acima de tudo e acima de todos. Diga glória a Deus. Eu vou falar uma coisa para você. De hoje em diante, você que está decidindo isso aqui agora. E para quem já tinha decidido, mas hoje também vai renovar esse compromisso com Deus. Você vai sentir um temor muito grande no seu coração. Eu vou colocar pessoalmente, eu mesmo, vou colocar uma aliança no seu dedo. Vou pedir para você vir aqui na frente daqui a pouquinho.
Eu vou colocar essa aliança no seu dedo. E eu vou falar uma coisa para você. Depois que eu colocar essa aliança, você vai sentir um temor desse compromisso que você assumiu com Deus. Só que não é temor, medo. Ai meu Deus, agora tem compromisso com Deus, não posso fazer isso, não posso fazer aquilo. Não, não, não. Você vai sentir um poder dentro de você. E eu vou falar para você aonde você precisar. Falo por conhecimento de causa. Você pode pegar essa aliança, essa mão, onde você tem essa aliança que você carrega. Ela é só um símbolo, ela não é um compromisso. A minha aliança com a minha esposa não é o meu compromisso. O compromisso com ela está aqui. Mas isso aqui é um símbolo que me lembra. Quem está entendendo, diga amém. E aonde você precisar, você pode colocar essa mão e dizer: Jesus, aqui está o teu servo, que tem compromisso com o Senhor. Eu preciso de socorro agora. Pede, irmão, você vai ver. Pode pedir na hora. Deus honra aquele que tem compromisso com Ele. Na hora Deus vai vir te socorrer. Na hora. Pode pedir. Se tem uma coisa que Deus honra, é compromisso. Você vai pegar e vai colocar a mão sobre o enfermo. Falar: Senhor, está aqui. Eu invoco a bênção do compromisso que eu assumi contigo. E o Senhor disse na tua palavra: imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. E o enfermo vai ficar curado. Diga glória a Deus. Porque se Deus tem uma coisa que Deus tem, é compromisso com o que Ele fala. Você pode invocar Deus. Você vai pôr a mão sobre o enfermo, você vai pôr a mão sobre o doente, você vai pôr a mão lá na sua casa, falar: Deus, socorre aqui. Socorre a minha casa, socorre a minha vida. Eu estou clamando ao Senhor. Meu irmão, Deus vem atender. Deus sempre vem socorrer. Deus sempre honra compromisso com Ele. Diga glória a Deus. Pastor, eu quero. Então fecha os teus olhos agora.